Olá, meus queridos irmãos presbíteros Giovanni Cardoso. Eu peço encarecidamente a vocês que assistam esse vídeo, vai valer a pena, até o final. Depois dessa minha fala, tem um vídeo de 4 minutos do deputado federal Francisco Eurico, não é? Conforme o título do vídeo está aí, excelente vídeo do deputado federal Francisco Eurico. Eu digo excelente porque é excelente mesmo, uma mensagem muito boa, interessante, que parece um paradoxo, parece algo paradoxal ao que foi praticado na nossa Assembleia de Deus Pernambuco, cujo líder é o senhor Ailton José Alves. A forma como o senhor Ailton José Alves conduziu a política dentro da nossa igreja, transformando-a em politicagem. E a fala do deputado Eurico, juntamente com as pessoas que comentam nesse vídeo que ele preparou, né, vai de encontro a toda a prática do senhor Ailton José Alves. O pastor Eurico, ele inicia, vocês vão ver logo após a nossa fala, dizendo o seguinte: para nós assistirmos o vídeo e no final darmos a nossa opinião. Pois bem, nós estamos dando a nossa opinião, só que antes de veicular o seu vídeo nesse material. E as pessoas no vídeo dizem o seguinte: política é algo de crente, é algo da igreja, é algo que a igreja precisa se envolver. E eu vou mais além e digo que política é um tema bíblico. Está escrito que Deus é quem levanta reis e derruba reis, levanta governo e derruba governo. Isso é política. E o vídeo, ele continua dizendo: muitos se dizem de Deus, mas poucos são, se referindo aos políticos que se dizem cristãos, homens de Deus, e que entram na política muitas vezes até homens sérios, e lá se corrompem, né? E o vídeo do pastor Eurico continua dizendo: a corrupção está enraizada na nossa cultura. É verdade. Eu, Giovanni Cardoso, digo que está tão enraizada a ponto de pastores obrigarem os fiéis a votarem seus políticos, inclusive negociarem vantagens, como foi o caso da presidência da IADPE aqui em Pernambuco, não é, que puniu irmãos que não votou nos seus candidatos, até hoje persegue, negociou cargos, todos os cargos dos gabinetes dos políticos eleitos pela Igreja Assembleia de Deus, sob a liderança de Ailton José Alves, são preenchidos por familiares de pastores alinhados a Ailton José Alves. Então isso aí é uma corrupção enraizada mesmo na nossa cultura. E que infelizmente os homens de Deus, que se dizem homens de Deus, se envolvem, né? E aí o vídeo continua dizendo: eu acho que a igreja deve entrar na política. Verdade, eu também acho. Mas a política não pode entrar na igreja. Porque quando ela entra, vira politicagem, como foi o caso da Assembleia de Deus Pernambuco. O vídeo continua dizendo: a igreja na política é a resistência. Eu concordo. Resistência contra o mal, contra tudo aquilo que se levanta contra a família, contra os princípios bíblicos. E o vídeo do deputado Eurico continua dizendo: o pior é que nós usamos a política para nosso benefício próprio. Verdade. O maior exemplo é o presidente da IADPE aqui em Pernambuco. Usou e continua usando os políticos da nossa igreja e a política para benefício próprio, inclusive em prática de rachadinha. E o vídeo continua dizendo: o interesse da igreja em eleger políticos cristãos é para que eles defendam os valores da família. Verdade. Assim como muitos outros segmentos da sociedade elegem seus representantes para defender os seus interesses, desde que sejam interesses legais. E o vídeo continua dizendo: nós precisamos de um avivamento na política, precisamos jogar o jogo sujo sem sujar as mãos. Verdade. A política precisa de um avivamento, de uma reestruturação. E o político cristão, ele deve estar ali no meio da politicagem, mas sem se envolver com ela e sem sujar as suas mãos. E no final, o deputado Francisco Eurico pergunta: por que tanta perseguição ao segmento evangélico na política? E eu digo ao pastor Eurico, elogiando esse vídeo dele: parabéns, pastor Eurico, mas eu respondo ao senhor que um dos motivos pelos quais o segmento evangélico é perseguido na política é exatamente por culpa de líderes cristãos, como o nosso presidente aqui, que é o seu presidente aqui em Pernambuco. Ele conduziu o processo político dentro da igreja, não é? Perseguindo os membros, se envolvendo com politicagem, e isso tem envergonhado a igreja e tem envergonhado o segmento cristão dentro da política. Mas isso há de mudar em nome de Jesus. Que Deus abençoe o senhor, deputado Francisco Eurico, e todos aqueles que procuram fazer política e não politicagem. Assistam aí em seguida o vídeo do deputado Francisco Eurico. Olá, meus amigos evangélicos, católicos, cristãos de todo o Brasil. Aqui quem nos fala é o deputado federal Pastor Eurico. Olha, assista esse vídeo e no final dê a sua opinião.
Deixa eu trocar uma ideia com você. A igreja pode opinar em tantas áreas como casamento, finanças, vida amorosa, vida profissional, etc. Mas política não. Na política não. A política ela tem que ser isenta. Sério? Sério? Me diga onde ela vai saber mais sobre política. Televisão? Na página do candidato? Amigo, você confia mesmo nos veículos de comunicação que temos hoje? Também tem aquele pensamento romântico de que os políticos corruptos só estão lá porque nós colocamos eles lá. Nós precisamos colocar pessoas de Deus. Você já parou para pensar em quantas pessoas de Deus tem lá? Muitas as que se dizem ser e poucas as que realmente são. Eu até acredito que algumas delas tenham ido com a melhor das intenções, mas o sistema corrupto político e ambicioso engoliu elas lá. Isso não é porque ele é político não, meu filho. É porque ele é ser humano. Antigamente, a gente tinha vergonha quando tiravam sarro da nossa intimidade. Hoje você abre um vídeo no YouTube e tem um cara lá tirando sarro do vício dele em maconha, o vício dele em pornografia, até em vadiagem. Outro dia eu assisti um cara tirando sarro da vontade que ele teve de roubar dentro de um shopping. Obviamente, porque a corrupção não está ligada somente ao caráter dos políticos, mas está enraizada na nossa cultura. Mas a diferença é que um político ele tem poder para fazer isso em grande escala. O Brasil só não virou um caos, porque esse trem ainda pode piorar, por causa dos poucos valentes que ainda estão lá. E é justamente por isso que eu acho que a igreja deve entrar. Dificilmente nós vamos mudar o sistema ou a cultura, mas nós podemos resisti-la. A igreja na política é a resistência. Aparentemente, a democracia existe para que nós pudéssemos ter a liberdade de escolher num senso comum quem poderia nos representar da melhor forma possível, que tivesse a habilidade de olhar para o todo e que pudesse governar da forma mais justa e íntegra possível. Mas o que acontece hoje é que nós usamos essa liberdade em benefício próprio e, quem sabe, para o nosso vizinho. Daí vem fulano do sindicato tal, defendendo os interesses da categoria e sendo eleito por ela. Daí vem o cicrano do movimento LGBT, levantando a bandeira, defendendo tudo aquilo que o movimento defende e sendo eleito por eles também. Daí vem Beltrano, achando ruim que a igreja se junta para eleger o candidato dela. Amigão, qual é o interesse do sindicato dos despachantes colocarem alguém deles lá? Melhorias para a categoria. Qual é o interesse dos movimentos colocarem alguém deles lá? Conquista sobre aquilo que eles defendem. E qual é o interesse da igreja colocar alguém dela lá? É e sempre será defender os valores da vida e da família. Infelizmente, esse é o formato de democracia que se instaurou no nosso país. E através de gestão política hoje, dificilmente a gente consegue mudar. A gente tem que começar a mudar isso aqui embaixo, no cara parando de receber, aceitar R$50, vale gás, etc., por causa de voto. Na história, você só vê uma sociedade sendo transformada nesse contexto através de um avivamento. E é por isso que o nosso trabalho como igreja, como cristãos, é redobrado. Nós precisamos orar pela nossa nação para que ela tenha um avivamento. Mas ao mesmo tempo nós temos que jogar esse jogo sujo sem sujar as mãos, para que nós possamos resistir e ainda assim lutar pelos valores da vida e da família até o último suspiro. É por isso que o nosso papel na política é muito mais difícil. Nós somos a resistência. Por isso, na hora de escolher um candidato, é necessário muito mais do que um rostinho bonito e angelical. É necessário sim alguém de Deus. Mas também que seja valente para ir para o enfrentamento sem medo. E que tenha sabedoria para entrar nesse jogo violento da política no Brasil. Você conhece alguém assim? Nós conhecemos. Nós conhecemos. Nós conhecemos. Por que tanta preocupação com o crescimento da representatividade religiosa em nosso país? Por que tanta perseguição? Essa preocupação, acho que merece a sua atenção. Todos nós temos direitos de ter o nosso representante. Não venda a sua dignidade. Pense nisso. É hora de termos os nossos representantes. Se todas as categorias podem ter, por que você é evangélico? Por que você é religioso? Por que você é católico não pode ter?